Tudo bem? Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez e as misericórdias dele se renovaram sobre nós. E a bondade e a misericórdia dele nos alcançaram nesse dia. Vamos orar então para nós começarmos a nossa célula. Que você esteja com os teus ouvidos atentos, né, para que você possa aprender a viver pela fé. Esse é o tema do nosso estudo hoje, viver pela fé. Então feche os teus olhos, ou não, né? E vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia de vida, pela tua graça, tua misericórdia. Senhor, que nesse dia nós possamos glorificar ao Senhor através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, que tudo aquilo que nós fizermos seja para glorificar o Teu nome, Pai. Senhor, através dessa palavra, que o Senhor esteja acrescentando fé aos corações, que o Senhor esteja gerando fé aos corações. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Então, que nós possamos ouvir a Tua palavra no dia de hoje e vivermos pela fé, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos dê o espírito de revelação e sabedoria através da palavra dele. O texto que eu vou estar lendo para você está lá em Hebreus 10, versículo 38, que diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas o meu justo viverá pela fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É o que diz a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, aqueles que retrocedem é porque não têm fé, né? E Deus não se agrada daqueles que retrocedem, tá? Mas o meu justo viverá pela fé. E o que você, né? O que você entende por fé? O que você entende por fé? Fé é uma crença? Fé é uma certeza, uma convicção? E no que você tem colocado a tua fé? No que você tem depositado a tua fé? Em Deus, em você mesma? Fé na fé? Para pensar. Como que você entende por fé? O que você entende por fé? Lá em Hebreus 11:1, na Bíblia a Mensagem, quero compartilhar com você somente uma frase que diz lá: é pela fé que nós lidamos com aquilo que não podemos ver. É pela fé que nós lidamos com aquilo que nós não podemos ver. Fé é certeza, fé é convicção, né? Lá em Hebreus 11:1 tem o conceito de fé, tá? Lê que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos aprender, né, o significado das palavras, o significado do que é fé, do que é ter fé. E aqui tá falando, né, que por 4 vezes aparece na Bíblia a expressão, mas o justo viverá pela fé, né? Aparece no Velho Testamento uma vez, lá em Abacuque 2, versículo 4. Depois no Novo Testamento aparece em mais 3 lugares, Gálatas 3, versículo 11, Romanos 1:17 e esse texto que nós lemos, Hebreus 10, 38. E isso é para nós vermos que além de fazer parte dos 2 testamentos, ela é mais citada no Novo Testamento, né? Essa frase ela é citada mais vezes no Novo Testamento, 3 vezes. E o que quer dizer com isso, né? O que quer dizer que a fé ela faz parte da nova aliança em Cristo.
Então, muitas pessoas acham que porque está no Velho Testamento, acha que não faz parte. Mas no Novo Testamento contém a mesma frase, mas o justo viverá pela fé. Isso é para nós vermos que é a fé que faz toda a diferença na vida do cristão. Isso é para nós vermos que os milagres que Jesus realizou, né, no Novo Testamento, que nós vemos, que nós lemos, os milagres que os discípulos de Jesus realizaram, todos eles havia fé, todos eles tinham fé envolvida na história, né? Tanto é que você vai lendo e você vai vendo Jesus falando: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Jesus, ele diz isso, ele deixa bem claro isso para nós, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, né? Olha a fé que aquela mulher tinha, né? E Jesus fala para ela, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, tá? Então nós precisamos entender, né, que a fé faz parte da vida do cristão, que a fé faz parte das nossas vidas, que a fé faz parte dos milagres que acontecem nas nossas vidas. E por não ter fé, muitas pessoas deixaram de receber os seus milagres. Lá em Mateus 13, versículo 58, tem a frase, né? Que Jesus, ele não pôde realizar mais milagres naquele lugar porque não havia fé nos corações. Então, a falta de fé pode nos impedir de receber o milagre de Deus, pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, tá? E daí, como está a sua fé? Como está a sua fé? Pensa aí no seu dia a dia, pensa aí nas dificuldades que você passa, que você tem vivido, como está a sua fé? Pensa nas dificuldades da tua casa, da tua família, pensa naquele marido que não é transformado. Você continua tendo fé para que a vida dele seja mudada? Seus filhos, né? Você tem fé para que a vida dele mude, para que a vida dele seja transformada por Deus, tá? Então, como está a tua fé? Como você tem visto as dificuldades que você tem vivido no seu dia a dia, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira? Como você tem vivido, né? Você tem vivido pela fé? A palavra diz: o justo viverá da fé, né? Da sua fé. Então hoje nós vamos ver alguns fatores importantes para as nossas vidas, tá? Em relação à fé, em relação a viver pela fé, em saber o que é fé, tá? Primeira coisa, fé e Bíblia, tá? A Bíblia, ela traz inúmeros benefícios para as nossas vidas, pois ela é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, é Deus falando conosco. Então nós vamos ver alguns desses benefícios, né? Alguns dos benefícios da palavra de Deus nas nossas vidas. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, na sua palavra, a palavra de Deus nas nossas vidas, ela vai produzir limpeza em nosso coração e na nossa mente. Jesus disse, né, lá em João 15, versículo 3, Jesus disse: mas vós já estáis limpos pela palavra que tens ouvido. Então Jesus estava falando para os discípulos deles: vocês já estão limpos. Então, conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus vai nos limpando, a palavra de Deus vai nos purificando. Depois também nos santifica de todo pecado, né? A palavra, ela nos santifica de todo pecado. Jesus, lá em João 17, versículo 17, Jesus estava orando pelos seus discípulos.
E daí ele fala para Deus assim, ó, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falou isso, né, para Deus, para que Deus santificasse os seus discípulos na verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra também, ela nos liberta de tudo que queira nos manter presos na velha vida. Em João 8,32 é um versículo muito conhecido nosso. Nós temos ouvido muito nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos nós temos ouvido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra, né? Que é a verdade, ela nos liberta. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos libertar. Depois também, né? Nos ajuda a discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E em Hebreus 4,12 fala sobre isso, que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela divide, né? Ela faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é capaz, né? Capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, e também a palavra, ela também nos aperfeiçoa, né? Ela aperfeiçoa no caráter de Cristo. Então, a palavra tem esse poder de nos aperfeiçoar através da palavra, de nós termos fé na palavra de Deus. Ela vai tendo esse poder de nos aperfeiçoar e nós sejamos aperfeiçoados e nós cheguemos a varão perfeito, né? A perfeição, né? A perfeição de Jesus Cristo. E é a palavra que vai fazendo isso, né? Ela vai nos aperfeiçoando, ela vai mudando o nosso caráter, ela vai moldando o nosso caráter, conforme nós vamos ouvindo e praticando a palavra de Deus, conforme ela vai trazendo luz às nossas trevas, luz à nossa escuridão, ela vai nos aperfeiçoando, tá? Então, a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, ela tem esse poder nas nossas vidas. Então, tenha fé na palavra transformadora e viva o melhor de Deus. Então, para nós vivermos o melhor de Deus, nós precisamos, né, ter fé nessa palavra que liberta, nessa palavra que santifica, nessa palavra que traz discernimento para nós. É nessa palavra que nós precisamos colocar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fé e milagre, né? O outro tópico, fé e milagre. Milagre e fé são ligados intimamente, né? Um é ligado no outro, tá? E Jesus, ele disse aos seus discípulos que os sinais e milagres seguiriam os discípulos. Ele disse aos seus discípulos que os sinais seguiriam aqueles que crescem, que os seus discípulos, né, a vida dos seus discípulos seria cercada de milagres. Então a nossa vida, nós como discípulos de Jesus, a nossa vida precisa ser cercada de milagres. Qual é o milagre que você tem hoje para testemunhar, que você tem hoje para contar? Então nós também não vamos precisar ficar correndo atrás das bênçãos, porque elas vão nos alcançar. É isso que a palavra diz lá em Deuteronômio 28, né? Que as bênçãos nos alcançariam. Nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos, porque é elas que vão nos alcançar. A bondade e a misericórdia certamente nos alcançarão, tá? Certamente elas nos alcançarão. Os milagres vão estar sempre acontecendo nas nossas vidas. Quanto mais nós testemunhamos, mais milagres vão acontecer na nossa vida. Eu falo que a minha vida ela é um milagre, né? Eu tenho inúmeros milagres de cura para contar, milagres de livramento para contar. Por quê? Porque o justo vive pela fé, tá? E as bênçãos nos alcançam. Nós precisamos, né, estar atentos aos milagres que Deus tem para realizar na nossa vida, mas eles só vão ser realizados se houver fé no nosso coração, tá?
Fé para que o milagre aconteça. E depois, fé e atitudes, né? A palavra lá em Tiago já diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, a nossa fé precisa ser acompanhada de atitudes, do nosso agir, das nossas ações. Então, a fé, ela exige atitudes. A ressurreição de Lázaro, né? Só aconteceu porque a sua irmã teve uma atitude. Marta, né? Ela cria que Lázaro poderia ressuscitar. Ela cria que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. E aconteceu porque Lázaro já estava morto há 4 dias. O túmulo estava fechado, né, com uma pedra. O milagre só aconteceu porque Marta permitiu que se tirasse aquela pedra. Então, os milagres vão acontecer nas nossas vidas com os recursos que nós temos, mas nós precisamos ter atitudes de fé para que o milagre aconteça na nossa vida, né? A Bíblia também conta lá no Velho Testamento a história de uma viúva. Ela perdeu o marido e ela tinha 2 filhos e o credor veio cobrar as dívidas. E o que ela tinha? Ela foi ao profeta, né? E o profeta perguntou: o que você tem na sua casa? E daí ela disse: eu só tenho um pouco de azeite. Mas aquele pouco de azeite foi o suficiente para que o milagre acontecesse, para que o azeite multiplicasse. E multiplicou de uma tal forma que aquela mulher conseguiu pagar a dívida dela e viver com seus filhos para o resto da vida, né? O resto dos seus dias. Então, o milagre vai acontecer nas nossas vidas, com os recursos que nós temos, né? Com as atitudes que nós vamos ter, atitudes de fé que nós vamos ter. Eu enfrento um problema de saúde, né? Talvez o meu corpo, né? Eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio que Ele é o Deus que me sara de todas as minhas enfermidades. Fé para mim não é eu negar que eu tenho problema. Fé para mim é eu continuar crendo, né? Crendo que aquele que me fez, Ele continua cuidando de mim. E eu não ouvi da boca de Deus: para de tomar seus medicamentos, para de ir ao médico. Eu não ouvi da boca dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu não ouvi isso de Deus, mas eu continuo crendo na palavra dele. E eu creio também, eu sempre trago à minha memória um versículo: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. O meu interior está sendo renovado dia após dia. O meu espírito está sendo renovado dia após dia. Amém? Então, fé é isso. Fé é nós termos atitude. Fé é nós crermos no Deus do impossível, crermos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E a fé vai exigir de nós atitudes. Fé vai exigir de nós ação, né? Como que nós vamos querer que a nossa casa seja transformada se nós não fazemos nada para que ela seja transformada, se nós não oramos e se nós não temos uma atitude de fé dentro da nossa casa? Então nós precisamos ter atitudes de fé dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Quando o azeite acabar, quando você só tiver um pouquinho de azeite, creia, né? Creia que vai multiplicar, tá? Amém? Então, aqui fala, né, que nós precisamos crer e agir, tá? Então, você precisa crer e agir. Então, não basta crer, né? É preciso agir com os recursos que temos, crendo que o Senhor vai fazer. Então, é isso, é nós crermos que o Senhor vai fazer no tempo dele, na hora dele. O tempo dele é o melhor tempo, né? Ele nunca chega atrasado nas nossas vidas. Ele sempre chega no tempo e na hora certa. Amém? Como está a tua fé? Novamente eu faço essa pergunta para você. Como está a tua fé? As tuas atitudes, elas estão demonstrando fé?
dentro da tua casa, as tuas atitudes têm demonstrado fé, né? Com a tua saúde, a tua atitude tem demonstrado fé? Com o teu financeiro, a tua atitude tem demonstrado fé? Muitas vezes nós agimos assim. A gente acha, né, vai viver pela fé, mas aí gasta mais do que ganha, né? Gasta desordenadamente, e isso não é fé, né? Isso daí é loucura, porque o justo vive pela fé, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos ter atitude sim de fé, mas não fazer loucuras também, tá? Se você não ouviu a voz de Deus, não faça loucuras, tá? Você está vivendo pela fé? Nós somos gerados por Deus para vivermos pela fé. E se você tem tido dificuldades de colocar a sua fé em ação, levante a sua mão, nós vamos orar. Então, se você tem tido dificuldade de colocar a tua fé em ação, nós vamos orar. E tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus. E não fé na fé, e não fé em você, e não fé na voz do teu coração, tá? Tenha fé em Deus, na palavra dele. Amém? Então, se você está tendo essa dificuldade, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração que eu vou estar orando nesse momento. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. Viver pela fé, Senhor, esse é o nosso desafio. E a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Pai, que o Senhor esteja nos ajudando nos momentos de dificuldades, Pai, em que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Que o Senhor nos ajuda a termos atitudes de fé, nos ajuda a estarmos atentos, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, Pai, porque a Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor, Pai. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos a Ti, a Tua palavra. Tua palavra também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Importa que aqueles que se aproximam de Ti creiam que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, Pai. Senhor, se tem pessoas que não têm fé, gera essa fé em seus corações, Pai. Essa fé que é capaz de mover as montanhas, Pai, que não precisa ser grande, que basta apenas ser do tamanho de um grão de mostarda, Pai. Mas é fé no Senhor, é fé na Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos pela fé, a vivermos sempre sendo desafiados pelo Senhor, ó Deus, a colocar a nossa fé em ação, porque a Tua palavra também diz, a fé sem obras é morta, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos pela fé, nos desafia a cada dia e nos ajuda, Pai, que os nossos olhos possam ver o impossível acontecer, porque vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você só vai ver o impossível quando você crer no impossível. Quando os teus olhos estão tendo uma visão vinda da parte do Senhor, tá? Então nós precisamos ter essa visão de ver o impossível, mas crendo no impossível, né? Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Deus abençoe você a cada dia, a cada manhã. Saudade e um beijo para você.